Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É muito bom estarmos reunidos para mais uma vez estudarmos a doutrina dos Espíritos, mais uma vez estudarmos o Evangelho do Cristo. E, como costumamos lembrar em todas as nossas reuniões, este ambiente ele já foi preparado, ele já foi harmonizado pela espiritualidade maior, onde depositaram energias salutares para nosso tratamento. Cada um de nós receberá as bênçãos de acordo com a sua necessidade. Mas é importante que a gente busque estar com os pensamentos elevados para que consigamos captar melhor essas bênçãos. E assim, eu convido a quem quiser fechar os olhos como um recurso a mais de concentração, para juntos realizarmos uma prece de abertura. Pai, Mestre Jesus e amigos da espiritualidade presentes no ambiente, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome de Jesus para aprendermos os seus ensinamentos, que consigamos captar aqui tudo que será dito, todo o propósito da casa, que é nos ajudar na nossa caminhada, na nossa evolução. Que consigamos, com esse aprendizado de hoje, levar este ensinamento com o nosso coração em busca dessa evolução. Pai, pedimos para que intua no palestrante de hoje, para que conduza a sua fala da melhor forma. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será irresponsabilidade. Extraído do livro As Dores da Alma, capítulo Irresponsabilidade, de autoria de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E quem falará sobre o tema será nosso companheiro Antônio Collado. Collado, seja feliz na sua explanação, amigo. Obrigado, amigo. Queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez, que prazer estarmos aqui juntos, reunidos, para ver se a gente consegue passar um pouquinho, trazendo as boas novas de Cristo para que a gente coloque em nossa vida. E nessa hora nós só podemos pedir que Ele esteja em nossos corações e que a gente consiga transmitir o tema de hoje e que possamos entender e guardá-lo, Irresponsabilidade. Aliás, nesse capítulo desse livro, Hamed, ele procura nos alertar como que nós, às vezes, somos irresponsáveis para conosco mesmo. Às vezes nós esquecemos que nós estamos aqui como oportunidade de aprendizado que a Terra, que esse planeta, que essa escola nos dá diariamente. E muitas vezes deixamos que se passem as oportunidades do cotidiano e não entendemos quanta necessidade que nós temos de prestar atenção naquilo que ocorre na nossa vida, qual a razão que nós estamos aqui. E pensar que nós estamos aqui justamente numa escada evolutiva, onde degrau a degrau nós conseguimos diminuir aquelas nossas ansiedades, os nossos vícios, os nossos defeitos. Porque quer queira, quer não queiramos, todos nós estamos predestinados a atingir o máximo da compreensão e da perfeição. E nós somos irresponsáveis que a gente simplesmente começa a encarar a nossa atual existência como se ela fosse a única coisa que vai acontecer em toda a nossa existência. E nós esquecemos que nós somos seres integrais. Nós não somos tão simplesmente esse corpo físico que a gente se admira no espelho. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos a nossa parte física, temos a nossa parte psicológica, ou psíquica, ou mental, que ela ultrapassa todos os parâmetros do nosso corpo físico. Nós vamos muito além.
E às vezes nós temos que realmente nos lembrar que o que nós estamos vivendo aqui são meros estágios de muitos que nós já passamos e muito que nós iremos passar. Às vezes nós nos apegamos à felicidade que passa tão rápido aqui, nos apegamos a tudo aquilo que a matéria, que essa vida física nos propõe, e nós gostamos de tentar usufruir o máximo possível. E às vezes nós esquecemos realmente de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Aí, a gente quando a gente volta para o mundo espiritual, que a gente fala, puxa vida, perdi mais uma oportunidade. É lógico que tudo se aproveita, né? Sempre o conhecimento acresce. Mas pouco a pouco a gente vai aprendendo, né? E uma das coisas, por exemplo, que a gente tem bastante conhecimento é do que é certo e errado. Tanto que nós temos um costume que a gente adora corrigir os outros, né? A gente vê os defeitos dos outros, principalmente aqueles que estão convivendo à nossa volta, os amigos, a família. E nós nos julgamos no direito de modificar as pessoas, de chamar atenção, de corrigir, e muitas vezes até de uma forma um pouco mais agressiva. E aí a gente pergunta, será que nós já chegamos num patamar que nós já podemos julgar as pessoas? Será que nós somos um exemplo de conduta para todo mundo? Será que nós somos aplaudidos pela forma como nós agimos no dia a dia? Então a gente precisa, né, começar realmente a respeitar um pouco as pessoas como elas são. E nós também temos o costume de achar que aquilo que nós fazemos de bem, que nós temos que ter uma retribuição. Que as pessoas que nós agradamos, nós nos julgamos no direito de que ela retribua para nós da forma que nós achamos que tem que ser feito. E, aliás, isso pode chegar até um extremo. Quantos feminicídios a gente assiste hoje, ainda em dia, em pleno século XXI, porque o homem não aceita não ser amado pela mulher que ele escolheu. E também ao contrário, não pense também, nós homens, que as mulheres também não tomam tais atitudes. E até, infelizmente, nós temos visto filhos que cometem o patricídio simplesmente porque os pais os corrigem ou colocam limites. Mas tudo isso por quê? É o egoísmo, é a forma que a gente exige que as pessoas que nós damos algo têm que retribuir da mesma forma ou de uma forma perfeita. Nós não admitimos que as pessoas tenham toda integral liberdade, mesmo aquelas que estão convivendo conosco. E a gente tem que entender que a gente sabe que a vida é difícil. Eu tenho certeza, se a gente pudesse aqui formar uma roda de bate-papo, cada um de nós teria uma história triste para contar, falar das dificuldades, de como que a vida é difícil, como que as pessoas às vezes nos prejudicam e nos atrapalham. E cada coisa que acontece na vida, as fatalidades que não tem como a gente evitar. Então, como que às vezes a gente pode realmente trazer uma tranquilidade, uma esperança, uma paz, perante tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Até dentro da família, sejamos sinceros, até o bom dia às vezes se torna um bom dia amargo, porque cada um traz os seus problemas. Muitas vezes, né, o chefe de família ou a pessoa que está ali tenta fazer de tudo e não tem um reconhecimento. Aí vem o desânimo, vem as dificuldades, os amigos. Aí a gente entende, por isso que é mundo de provas e expiações, né? Se fosse mundo felizes, a gente seria um pouquinho mais tranquilo. Porém, não nos esqueçamos que tudo o que acontece em nossa vida é justamente o meio em que nós merecemos. As pessoas, mesmo aquelas que nos atrapalham, que nos prejudicam, que são a pedra no nosso sapato, na verdade, quem as atraiu fomos nós.
Através das nossas atitudes passadas, através da nossa forma mental de entender a vida. Então, sempre nós estaremos vivendo no meio que nós estamos criando. Eu sempre digo que nós estamos exatamente no lugar que nossos próprios passos nos trouxeram. E isso é a forma que nós temos de aprendizado. Porque ali justamente que nós vamos encontrar as nossas deficiências. É por isso que a gente está aqui. E quando nós culpamos a fatalidade, olha, acontece coisas que fugiram à minha vontade. Eu não tenho culpa de certas coisas. Na realidade, a fatalidade praticamente não existe. O que é a fatalidade é aquilo que nós escolhemos, por exemplo, a vida que nós temos aqui, o meio em que nós vivemos, as pessoas em que a gente próprio criou isso, aí sim é uma fatalidade. Porém, não importa o que aconteça, nós sempre podemos mudar muitas coisas dependendo da nossa vontade e do nosso esforço. A fatalidade às vezes pode ocorrer, até vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, pessoas que em encarnações passadas acabaram abusando das drogas, do ópio, que acabaram abusando das bebidas, de uma certa forma, não respeitando o seu corpo e ingerindo substâncias que prejudicam, de uma forma voluntária, nós estamos o quê? Alterando, adoecendo o nosso corpo espiritual, ou perispírito, caso prefiro chamar assim, e nós vamos marcando. Então, quando a gente vem passar por esse estágio, por essa nova experiência, a formação do nosso corpo físico, baseado no nosso corpo espiritual, ele vai trazer o quê? Os problemas que nós criamos para nós mesmos. Então, nós vamos encontrar fatalmente que essas pessoas estarão passando por problemas no seu corpo físico que vêm com predisposição para determinadas doenças, para determinadas comorbidades. Essa é a fatalidade. Porém, mesmo que essas pessoas tragam nessa encarnação essas, entre aspas, deficiências dentro do seu corpo físico, dentro da sua vida, ela pode sim, através da compreensão, entender que ela pode tocar a sua vida, ela pode aprender a conviver com as deficiências que ela mesma criou. E quiçá, inclusive, lutar para que não piore a situação dela, porque nós, através das nossas atitudes, nós, através das nossas decisões, nós podemos ou agravar os problemas que a gente já vinha trazendo e piorar um pouquinho mais a nossa situação, ou nós podemos criar um caminho que a gente consiga ir melhorando, modificando as situações que a gente traz por responsabilidade nossa. Aí a gente começa a analisar e ver por que esse tema ele começou como irresponsabilidade. Porque essa é a forma que nós deveríamos ter de responsabilidade para assumir. Logicamente, gente, que às vezes a gente fala o seguinte, eu estou aqui para resgatar. Então eu tenho que suportar determinada coisa, eu tenho que conviver com aquela pessoa até o final da vida, né? Principalmente quando existe uma união estável. E até outro dia um amigo meu aqui nessa tribuna estava dizendo o seguinte, que às vezes a gente sofre, né, com o companheiro ou com a companheira, aquela dificuldade, todo dia o mesmo problema, né? É obrigado a aguentar uma série de coisas, mas não, tudo bem, eu estou resgatando, porque na próxima eu não quero mais saber de vir com essa pessoa. E ele falou, ao contrário, como você não ajustou, você vai voltar de novo sim com essa pessoa até que vocês aprendam a conviver, né? Então, a gente precisa sim tomar as atitudes para às vezes amenizar as dores. Ninguém pede para que a gente sofra. E às vezes a gente tem um costume achando que quanto mais você sofre,
né, mais você está realmente resgatando, se depurando. São, às vezes, interpretações que nós fazemos errado da boa nova que Jesus nos trazia. Quando ele dizia que bem-aventurados são aqueles que sofrem, não é aqueles que sentem dores, mas aqueles que entendem o porquê do sofrimento e conseguem passar com esperança, com força, entendem, se melhoram, se corrigem. Da mesma forma com as aflições que nós temos. Quem aqui que não passa por aflições na vida? Quem aqui que não passa por desgosto? Mas quando nós temos a fortaleza da fé e da esperança, e nós entendemos que são etapas da vida, e que sempre vai existir novos caminhos, então a gente consegue encontrar as suas melhoras. É a mesma coisa a gente estava falando de quanto a gente passa por dificuldades e a gente precisa aprender. Uma das coisas que a gente sempre vai ter na vida é tomar decisões. Todos nós, diariamente, sem exceção, tomamos decisões. E são justamente essas decisões que traçam o nosso futuro, que pode nos levar para lugares melhores ou lugares mais difíceis. E tudo vai depender de quem? Daquela personalidade que nós criamos. Hamed até ele cita isso, que o mundo exterior, ele nada mais é a representação daquilo que nós somos internamente. Ou seja, nós atraímos tudo aquilo que acontece à nossa volta. E quando a gente fala, né, em tomar decisões, essa é justamente a forma de aprendizado. Não adianta eu falar, a partir de hoje não vou mais tomar decisão e deixar a vida correr, porque ela seria estagnada, a gente não estaria aprendendo. O que nós precisamos aprender com os nossos erros, a tomar decisões. Não se esqueça que a evolução é como uma grande escada. E nós vamos degrau a degrau. Cada vez que nós aprendemos, cada vez que a gente consegue absorver o ensinamento que a vida nos dá, e esse entendimento, a gente pula um degrau. E assim vai. Está difícil para a gente porque ainda nós somos espíritos numa fase ainda imperfeita, nós estamos lá no limiar dessa escada, no começo, nós somos como crianças engatinhando. Então, até essa parte de nos entendermos, nos dar a oportunidade também é necessário, porque a gente precisa sempre estar. E não se esqueçam que a vida sempre nos apresenta oportunidades de decisões cotidianas, diariamente. Sempre nós temos. Ou é através de um amigo, ou é através do serviço, é através de uma decisão que nós temos que tomar. Às vezes nos aparece, por exemplo, uma grande chance da gente ter um grande lucro, porque a pessoa que está me oferecendo algo é tão ingênua que ela não percebe que está perdendo. Eu tenho duas formas. Posso aproveitar, ter um bom lucro e sair feliz porque eu consegui fazer um bom negócio, eu fui esperto. Ou eu posso colocar a minha consciência e falar, puxa, essa pessoa, ela não sabe o que ela está fazendo, não caberia a mim alertá-la? A vida é o tempo todo dentro do serviço, com os amigos, com os familiares, sempre decisões, é a forma de aprendizado que a gente tem. E conforme a gente vai evoluindo, as nossas decisões vão se aprimorando. As dificuldades sempre vão existir. Eu até gostaria aqui, para exemplificar, tem um grupo de pessoas que eu particularmente admiro muito. São pessoas, espíritos encarnados, que acabam trazendo do seu passado, das suas idas existências, determinados vícios, dependência de vícios. E são vários tipos de vícios que a gente pode encontrar, não só a droga, o alcoolismo, mas até vício da sexualidade, uma série de outros vícios, mas que são espíritos que já vieram construindo essa dependência, marcaram o seu perispírito,
E quando aqui chega, traz o seu corpo físico já com essas dependências afixadas. Tanto que há dependentes que não têm cura durante essa vida, já fisicamente falando, não tem cura. Então imaginam a luta desigual que a gente assiste com essas pessoas. Davi e Golias, onde essas pessoas são Davi, e o vício que eles próprios criaram é o gigante Golias, quase que impossível de você vencer. E a gente admira porque essas pessoas que resolvem tentar sair de todos esses danos que os vícios provocam, é uma luta diariamente. Só por hoje eu vou lutar para não cair. No dia seguinte, só por hoje, e vão lutando na tentativa, mesmo sabendo que toda essa existência presente, todo dia ele vai ter que travar a luta contra o Golias. É uma admiração porque eles tomam consciência que existe algo mais na vida e que eles têm que vencer essa batalha final. E é interessante que sempre se segue um roteiro. E esses dependentes, eles têm um roteiro a seguir, que eu acho bastante interessante, que é uma forma, uma base. E tem um dos passos que eu acho muito difícil, dificílimo, que é o tal do 8º passo, em que diz o seguinte: quando você está utilizando na plenitude os seus vícios, você está atrás, tá, de atender todos os vícios, aquela sua necessidade, você acaba tendo atos que você magoa as pessoas, você machuca as pessoas, tanto física quanto emocionalmente. Somente quem convive com esse tipo de pessoa que traz essa doença sabe quanto é difícil você conviver. Então, essas pessoas ainda elas trazem dentro de si, as energias que elas causaram de mal às pessoas que estão em seu entorno. E quando elas decidem lutar para sair, lutar contra o Golias, uma das coisas que ela vai seguindo nesse passo é o seguinte: olhe para trás e veja as pessoas que você machucou. Vá até cada uma delas, peça perdão por aquilo que você fez. Gente, perdoar às vezes é fácil, mas pedir perdão para a pessoa que você machucou é fácil. E outro detalhe, essas pessoas elas trazem o estigma da sociedade. Ninguém acredita nelas. Então, mesmo aquela pessoa que humildemente ela vai pedir perdão, às vezes vai continuar olhando com ela como uma pessoa sempre com problemas. Então, a humilhação, às vezes, não se esqueça que quem machuca esquece, mas quem é machucado, às vezes, não esquece. Eu acho, para mim, a parte mais difícil é que, às vezes, a pessoa nem consegue fazer, porque é muito difícil você voltar e pedir perdão, reconhecer seus erros perante as pessoas. Porém, o importante não é que essa pessoa seja ou não perdoada pelo seu passado, por aquelas que elas atingiram. O importante é que quando ela faz esse levantamento da sua vida passada, ela vai ver aquela pessoa que ela era, ou que ainda traz dentro de si, e ela vai perceber, olhando de fora, quantas atitudes erradas que ela tomou, quantas decisões, quantas sementes de discórdia e de mágoa que ela foi plantando quando ela permitia que os seus vícios assim o fizessem. Aí ela vai analisar, é essa pessoa que eu quero ser? É ali que ela vai então encontrar forças para continuar lutando, porque ela não quer ser aquela pessoa que ela viu no passado dela. Da mesma forma, somos nós. Quando nós falamos em fazer uma reflexão, a gente dá uma olhadinha no nosso passado,
vê as nossas atitudes, não só aquelas que as pessoas nos pisotearam, mas quantas vezes a gente magoou, quantas atitudes impensadas nós fizemos no decorrer desta presente vida. E aí a gente analisa, é aquele homem velho que eu quero continuar a ser? É aquela pessoa que eu quero continuar a ser? Então é justamente nessa hora que nós temos que fazer uma transformação dos nossos pensamentos, dos nossos passos, para pouco a pouco transformando a pessoa velha em uma pessoa nova, diferente e que tenha mais compreensão. Isso é a responsabilidade que a vida nos pede. E quer queira, quer não, é estancado, jogado no nosso rosto tudo aquilo que nós fizemos. Não é necessário que a gente julgue aquele homem velho de uma forma penosa. Não é necessário que a gente acabe se auto-incriminando ou auto-sofrendo simplesmente por um passado que nós tivemos. O que importa é que a gente reconheça e recomece de uma forma diferente. Isso é o que a vida nos pede que a gente venha aprender. Logicamente, né, gente, que às vezes fala, puxa vida, né, minha vida foi tão complicada, tão difícil, né, porque eu fui um escravo, eu fui dono de feitores no passado, eu fui isso, fui aquilo, etc. Provavelmente fomos, sim. Por isso que a gente traz um corpo, né, às vezes debilitado, de uma série de coisas, e a vida é tão difícil para a gente. Mas nem tudo que acontece na nossa vida, as fatalidades, são provenientes lá dos nossos idos passados, não. Normalmente são as decisões que a gente toma aqui que não dá certo e aí a gente se culpa por causa do nosso passado. Então, já no presente, a gente ainda continua tomando decisões falhas que nos fazem sofrer. Aquela e tal, né, de fazer um compromisso que depois não consegue pagar, né? E aí a gente culpa o destino, culpa a vida, culpa o patrão, culpa as pessoas, quando na realidade as pessoas que estão à nossa volta são simplesmente aqueles meios que vão fazer com que a gente melhore. E, aliás, por falar nisso, uma das irresponsabilidades que nós temos é justamente isso, quando nós julgamos as pessoas e nós não aprendemos que elas também são seres como nós, que estão no mesmo patamar também procurando aprender, procurando buscando a verdade e procurando a sua evolução. E, às vezes, a gente gosta muito de julgar as pessoas. Tanto que eu vou contar uma historinha que eu li que eu achei bastante interessante, uma historinha, gente, fantasiosa, mas que serve para a gente, eu achei muito interessante, né? Diz que lá, um tempo muito atrás, alguns séculos atrás, em que era tão difícil, que não existia a modernidade de hoje, tinha um pequeno sitiante que vivia da produção do seu sítio, ele e a família. Então a esposa dele fazia manteiga e preparava em barras de 1 quilo para que ele fosse vender lá no condado, lá onde ele habitava. E sempre, todo final de semana, ia ali a fazer essa venda. Pegava as barras de manteiga de 1 quilo e fazia suas vendas. E tinha um comerciante já rico, estabelecido, que gostava muito do produto, então sempre ele comprava para consumir em casa aquela manteiga. Um dia, o comerciante rico falou, será que esse camarada realmente está me vendendo 1 quilo de manteiga? Ele parece ser confiável, mas eu vou passar lá no meu comércio, lá eu tenho balança e vou pesar. E quando lá ele chegou, pesou, ele percebeu que a manteiga de 1 quilo pesava 900 gramas. Ele ficou muito revoltado, principalmente um comerciante tão esperto quanto ele, ser enganado por um pobre coitado lá, que mal tinha do que viver. E ele esperou o dia que ele iria vender e foi lá tirar satisfação. E muito bravo aos gritos, falou, nunca mais eu vou comprar a sua manteiga, pois você está me enganando, você me enganou no peso. O coitado, né, daquele sitiante, daquele comerciante pobre,
ou estatelou os olhos assustado, falou: Senhor, eu não tenho balança em casa para pesar. O que eu fiz? Eu fui até o seu comércio, eu comprei 1 quilo de açúcar do senhor e eu uso ele de contrapeso para pesar a minha manteiga para saber se ela tem exatamente 1 quilo. A história acaba aí para que a gente pense, mas juro que eu gostaria de ver a fisionomia do rico comerciante naquela hora, né? Se a gente analisar, será que a gente não está mais para o rico comerciante do que para o velho? Né? Então, que a gente repense isso que a gente fazer a reforma íntima. Para a gente também analisar os nossos limites. Às vezes nós ultrapassamos a nossa capacidade, aonde muitas vezes nesta vida tomamos decisões que nos trazem pesos, dificuldades. Lembre-se que os nossos limites de capacidade vão aumentando de acordo com a nossa evolução. Mas aprendamos a respeitar o limite do nosso próximo. Nós não temos o direito de invadir a sua privacidade. Deixe ele crescer, ele também tem as mesmas dificuldades que nós. Não importa o estágio que ele esteja. E nunca nos esqueçamos dos ensinamentos de Jesus. Que ele mesmo, quando ele praticava a sua cura, o que ele dizia para aquele curado? Vai e não peques mais. Ou seja, cuidado para não voltar a cometer os mesmos erros que você cometeu lá no passado. Você está aqui justamente para curar, para receber o milagre da cura no nossa personalidade, no nosso mundo interior. E quando Jesus, lá nas suas bem-aventuranças, ele sempre queria dizer, bem-aventurados aqueles que entendem o porquê do seu sofrimento, das suas dificuldades. Bem-aventurados quando você sabe passar pelas dificuldades da vida, mas através da oração, vigiando, sabendo que jamais nós vamos receber um peso acima das nossas forças. Deus tem essa bondade. Pratiquemos a paciência. Tudo aquilo que nós queremos modificar na nossa vida é com dificuldade. Olha a natureza não dá saltos. Todas as sementes, todas aquelas sementes de todos os vegetais, eles trazem dentro de si um projeto, uma determinação que vem do Criador, que aquela semente, ela consegue colocar em voga tudo aquilo que está determinado e se transformar em uma planta, uma árvore que vai dar continuidade à espécie. Mas isso leva meses, leva anos, e tem planta que leva até século. Então, da mesma forma, somos nós, é passo a passo. Dia a dia, experiência a experiência, que nós vamos conseguir simplesmente essa semente que nós temos, que é a nossa parte divina, fazer também com que ela floresça e que a gente consiga um dia chegar ao nosso destino. E bem-aventurados são aqueles que sabem estender a mão àquele que é menos do que nós. E não se esqueçam, é justamente o amor que é o adubo que há de fazer florescer essa semente, essa sementinha que cada um de nós trazemos dentro de si. Obrigado, meus amigos. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigado por mais uma reunião pública. E que essa semana seja repleta de bênçãos a todos. E nos encontramos no próximo domingo. Muito obrigado. Pedimos apenas que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída tranquila, pois os nossos trabalhos continuam. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.